Eu gostaria de convidar a todos para que abríssemos a Escritura no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Faremos a leitura apenas do versículo de número 20. Abacuque, capítulo 2. A leitura de um único versículo. Versículo de número 20. É um profeta menor, alguns vão ter mais dificuldades em encontrar, não deveriam, né, mas terão. E aí, para facilitar a nossa vida e ganhar tempo, eu vou pedir a todos para que lêssemos aqui na projeção, tá bom? Vamos lá, uma só voz. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Mais uma vez. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos humilhar diante da tua presença, confessar diante do Senhor a nossa vida de frieza, de pecado, e queremos clamar ao Senhor essa noite, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que esta palavra nos vivifique, que essa palavra nos habilite a te prestarmos um culto que o Senhor de fato merece. Ajuda-nos a entendermos, ó Deus, não apenas o que é o culto, mas como cultuar o Senhor. Abençoa-nos e fala-nos com graça. É o que nós te pedimos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias de decadência nos cultos. O que muitas pessoas acreditam estar fazendo é prestar um culto a Deus, mas isso não passa de engano. Multidões vão aos templos para prestar um culto a Deus, não para prestar um culto a Deus, mas para participar de um show. Em muitos lugares, a igreja foi transformada num centro de entretenimento religioso. Pastores deixaram de ser profetas para assumirem a função de animadores de auditório. A igreja vive uma crise litúrgica. Há uma miscelânea de manifestações culticas. Há estilos para todos os gostos. Há cultos que são de uma vertente mais tradicional, outro de uma linha mais carismática, cultos onde se grita muito, onde se fala muito baixo, cultos ensurdecedores e cultos com cerimônias tão frias que mais parecem um funeral. Por isso, a liturgia se tornou um assunto ou um tema extremamente polêmico dos nossos dias. Foi o Dr. Russell Shedd quem disse que há dois perigos que rondam a igreja no que diz respeito aos cultos. O primeiro perigo é o formalismo frio e desprovido de vida. Aquelas igrejas onde o culto é extremamente formal, onde não há espaço para mais nada senão a sequência do programa litúrgico. Esse é um perigo, um grande perigo. Mas há um outro perigo, igualmente danoso à igreja, que é a espontaneidade que beira a irreverência e a desordem. Há muitos lugares onde o culto se perdeu completamente a noção de reverência, de ordem e de decência até. Então, há igrejas que transitam nesses dois polos. Um formalismo frio, rígido e desprovido de vida, e um outro polo, igualmente perigoso, que é o polo da irreverência, da espontaneidade. Há um teólogo americano chamado John MacArthur Jr., ele escreveu um livro com o seguinte título: Eu Quero a Religião Show. E ele diz que esse é o desejo da sociedade pós-moderna. As pessoas não querem ir à igreja mais para confessar os seus pecados, para se arrependerem de suas condutas. As pessoas querem um lugar onde elas se sintam bem, onde o sermão não seja confrontador,
mas onde o sermão seja um afago naquilo que elas tanto almejam. John MacArthur Jr., ainda nesse livro, ele chama de o espetáculo da religião, onde o altar virou literalmente um palco. Um palco. Um palco onde as pessoas vão para se apresentar. Um palco onde as pessoas que compõem o auditório não estão preocupadas com o conteúdo, estão preocupadas com a performance. Há muitas pessoas que desejam a religião show. A.W. Tozer, um teólogo a quem eu muito estimo, ele disse: nunca houve um tempo em que a verdadeira adoração espiritual estivesse num nível tão baixo. Para grandes alas da igreja, a adoração se perdeu completamente e o seu lugar foi ocupado por aquela coisa estranha que a igreja agora chama de programa. Spurgeon, irmãos, já no século XIX, ele advertia: quando é que a igreja vai parar de divertir os bodes para alimentar realmente as ovelhas? De modo que a igreja não é um circo, a igreja não é um lugar de espetáculo. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E eu acredito, irmãos, que nós estamos defraudando uns aos outros no que diz respeito ao culto. Li uma história muito interessante e quero partilhar com os irmãos. Um homem convidou um amigo de trabalho para ir ao culto, e ele foi. O pastor pregou um sermão maravilhoso, e no final da mensagem, no final do culto, aquele rapaz que havia convidado o colega disse: e aí, o que você achou do culto? Foi bom? Foi uma bênção? E aí o convidado disse: eu não sei porque eu fui roubado. E aí o rapaz que convidou disse: como assim? Só tinha crente na igreja, levaram tua carteira? Como isso aconteceu? Aí ele disse: não, eu não fui roubado nesse sentido. É que na hora que o pastor começou a pregar, aconteceram algumas coisas e roubaram literalmente a minha atenção. Uma pessoa chegou atrasada e eu estava folheando a Bíblia, ela passou por mim, esbarrou, a Bíblia caiu. E eu não consegui encontrar mais a passagem bíblica. Outras pessoas chegaram e começaram a conversar na minha frente, e eu tentava prestar atenção no que o pastor estava dizendo, mas a minha atenção ficava completamente dividida. Eu prestava atenção no pastor, prestava atenção nas pessoas, estavam sempre furtando a minha atenção. Eu fui roubado. Eu acredito, irmãos, que muitos de nós estamos roubando a atenção uns dos outros no culto. E é preciso falarmos com muita seriedade sobre esse assunto, porque culto não é lugar de entretenimento. Culto é lugar para você ser confrontado. A igreja não é um lugar de diversão, a igreja é um lugar de arrependimento e confissão. A igreja não é um lugar para dar gargalhadas, embora possamos rir muitas vezes e nos alegrarmos no Senhor, mas um lugar para dar gargalhada se chama circo. Esse, irmãos, é um lugar que as pessoas que adentram esse ambiente devem adentrar com profundo respeito e reverência, porque estamos entrando não é em qualquer lugar, estamos entrando no lugar onde Deus manifesta a sua presença, manifesta a sua glória. A igreja é um lugar para você chorar pelos seus pecados em profunda atitude de contrição e arrependimento. A grande questão é que estão tentando adocicar o evangelho. Estão tentando tornar o evangelho mais palatável às pessoas. Meu irmão, o evangelho, ele não é atrativo, ele é indigesto. Porque o evangelho, ele é confrontador e ele fere o orgulho das pessoas. Nós temos uma ideia muito equivocada do que a Escritura nos apresenta do evangelho, do culto e da adoração pública a Deus.
Eu gostaria de contextualizar os irmãos nessa passagem para que tenhamos uma real noção do que o profeta Abacuque está nos dizendo. Primeiro, irmãos, eu gostaria de dizer que o culto e o modo como esse culto é prestado é um tema presente nas Escrituras. O pastor Wesley começou o culto falando que Caim foi reprovado por Deus enquanto cultuava. Então a questão não é apresentar o culto de qualquer jeito, porque esse culto ele pode ser reprovado por Deus. E a pergunta que nós precisamos nos perguntar a nós mesmos é a seguinte: será que Deus está recebendo o culto que eu estou prestando a Ele? Essa é uma pergunta que, honestamente, você precisa responder a Deus. Existem formas de culto que, em vez de agradar a Deus, entristece. Se você for a Isaías capítulo 1, dos versos de número 11 ao verso de número 14, projeta para mim, Herbert, por favor. Isaías capítulo 1, versos de número 11 a 14. Veja o que o profeta Isaías está advertindo os irmãos no que diz respeito ao culto que era prestado a Deus. Diz assim, isso é Deus falando ao povo: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações da congregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Isso é um desabafo de um Deus que não suporta mais o seu povo cultuar. Porque o povo não sabia como cultuar. O povo estava prestando a Deus um culto sem se preocupar no modo em que Deus deseja ser adorado. Então, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas que a Escritura nos apresenta sobre erros que a gente comete no culto. Há alguns erros que todos os crentes cometem. E eu gostaria de falar aqui, antes de fazer uma explanação mais pormenorizada no texto, sobre 5 erros muito comuns que as pessoas cometem quando prestam um culto a Deus. O primeiro erro que as pessoas cometem é confundir reverência com tradicionalismo. Essa é uma confusão que muitas pessoas fazem na sua cabeça. Há cultos onde não há qualquer espaço para manifestação emocional. Se houver a mudança de qualquer protocolo, aquilo é quase que um atentado à ortodoxia da igreja. Pessoas assim valorizam mais a organização do que propriamente o organismo. Dão mais valor à forma do que à essência. Há muitos lugares onde o tradicionalismo beira o farisaísmo. É importante dizer, irmãos, que há uma grande diferença entre tradição e tradicionalismo. Me permitam citar outra vez John MacArthur Jr., mas ele tem uma definição que eu julgo ser uma definição fabulosa para isso. Ele diz que a tradição é a fé viva dos mortos e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Então, há muita gente que confunde reverência com tradicionalismo. Segundo erro que muitas pessoas cometem também é confundir adoração com emocionalismo. Se eu não sentir, se eu não chorar,
Se eu não sentir um arrepio, não senti Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus está aqui, ainda que você não o sinta. Deus está nesse lugar. Muitas pessoas acreditam ter experiências com Deus, quando na verdade estão tendo experiências emocionais. Aquilo nada tem a ver com culto. Irmãos, eu sou psicólogo e há muitas práticas que não passam de manipulação emocional. Então, há dois extremos e Russell Shedd estava certo. Se por um lado não há espaço para derramar uma lágrima, do outro há um emocionalismo exagerado. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. O primeiro grande erro é confundir reverência com tradicionalismo. O segundo grande erro é confundir a adoração com emocionalismo. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Paulo nos diz em Romanos 12. O nosso culto é racional. Racional. Terceiro erro que muitas pessoas cometem: achar que Deus vai aceitar qualquer forma de culto, desde que seja feito com sinceridade e com coração. Você está profundamente enganado se você acha isso. Porque Deus está olhando só o coração. Uzá foi colocar a mão na arca e Deus o matou por isso. E Deus considerou aquele ato como um ato de profunda irreverência. Então não pense você que Deus vai aceitar qualquer forma de culto só porque você está com sinceridade no seu coração. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, meus irmãos. Há um princípio regulador no culto e nós precisamos resgatar uma tradição puritana. Os puritanos, eles entendiam que há um princípio norteador nas Escrituras. Veja o que Calvino diz sobre culto. Ele diz assim: se desejamos agradar a Deus com o nosso culto, nós devemos adorá-lo como ele prescreveu. Calvino continua: Deus reprova todos os cultos que não estão expressos em sua bendita palavra. Veja o que diz a nossa confissão de fé de Westminster. Diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua mesma vontade revelada que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações ou as invenções dos homens ou até as sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo, senão aquele que está prescrito nas Escrituras. Um culto a Deus que não tem base nas Escrituras, esse é um culto que não cultua. Esse é um culto que Deus literalmente rejeita. Então esse é um terceiro equívoco que muitas pessoas cometem. Achar que Deus vai aceitar o culto só porque ele é feito de coração e com sinceridade. Se você não observar o que a Escritura diz sobre o modo como esse Deus quer ser adorado, me perdoe a franqueza, há uma grande probabilidade de que o seu culto não seja recebido, de que a sua adoração não seja recebida nos céus. Quarto erro que muitas pessoas cometem no que diz respeito a culto: não se preparar para o culto. Há uma frase do Caio Fábio que eu gosto demais. Ele diz assim: se não há vida no culto, é porque não há culto na vida. A gente se queixa, irmãos, algumas vezes, e a gente volta para casa, às vezes, com expectativas frustradas. Mas o culto hoje não foi bom. O culto não foi bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você chegar aqui às 5 horas, há um ministério de louvor se preparando para o culto. Se você visitar a casa dos pastores durante a semana, há uma dedicação de um tempo significativo na preparação de sermões, na preparação da própria vida do pastor em oração, para apresentar a Deus e a vocês um alimento sólido
Tudo o que acontece aqui, o litúrgico, o presbítero que vem, ele não chega e pega um texto ao seu bel prazer, ou folheia a página na hora, ele se prepara. O culto deve ser preparado. Deixa eu dizer algo para você. Se você espera prestar um culto a Deus no domingo, às 19 horas, mas você não se preparou em absolutamente nada, passou a semana inteira como se Deus não existisse, você nunca vai ter uma experiência com Deus durante o culto. Nós precisamos, irmãos, nos preparar para cultuar a Deus. Nos preparar durante a semana, nos preparar durante o dia. Veja a expressão que nós lemos quando estávamos ministrando a ceia. Jesus disse: eu tenho desejado esse momento, ansiado esse momento. Davi, que nos fala muito sobre culto nos seus salmos, ele diz: porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. O que eu não daria para estar na tua presença? Nós precisamos nos preparar, irmãos, para o culto. Prepare o seu coração, prepare a sua vida. Um quinto erro que muitos cometem em seus cultos é atrapalhar outros a prestarem um culto a Deus. Há muitas pessoas que fazem isso. E se há algo que nós precisamos resgatar urgentemente, é o temor do Senhor na casa do Senhor. Nós hoje nos queixamos dessa geração irreverente, de uma geração de jovens e adolescentes que são irreverentes, mas esses meninos aprendem a cultuar conosco. Eles aprendem a cultuar conosco. Tem gente que chega na igreja, desculpem a franqueza, irmãos, mas chega, o culto já começou e a pessoa está conversando e conversando alto. Você quer conversar, varão? Vai para o shopping. Vai para a feira, vai para outros lugares. Esse é um lugar, irmãos, em que nós precisamos entrar e nos silenciarmos. Nos silenciarmos. O que esse texto nos ensina sobre culto? O primeiro ensinamento que esse texto nos traz é que o culto é um encontro com a presença de Deus. Veja o que Abacuque diz: Deus está presente. Quando nós nos reunimos para cultuar, isso aqui não é uma aglomeração, isso aqui não é um grêmio, isso aqui não é uma associação. Nós nos reunimos para adorar o Deus vivo. E quando fazemos, o próprio Deus manifesta a sua presença, manifesta a sua glória. Culto é um encontro com a presença de Deus. E nós não podemos fazer isso de qualquer jeito, irmãos. Há cultos onde há muita atividade humana e pouca presença divina. Nossos cultos estão carentes de transcendência. Culto é se encontrar com Deus. É por isso que você não pode negligenciar o domingo. Eu sei que há muitos afazeres e às vezes as rotinas nos engolem. Não estou dizendo que você nunca pode faltar na igreja, mas o domingo para você deve ser uma grande expectativa sua. Por quê? Porque é o dia em que você vai realmente se encontrar com os irmãos num culto público e Deus vai estar lá, presente, para responder às suas orações, para te abençoar, para te edificar, para falar com você. Culto é um encontro com a presença de Deus. Por isso que a gente tem que vir para cá com entusiasmo no coração. A gente tem que vir para cá, para a igreja, com aquele espírito do Salmo de número 122. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Deve ser realmente uma experiência que alegra o nosso coração. Ah, pastor, mas tem cada culto. Tem cada culto longo, às vezes. Olha, aí eu preciso concordar. O culto longo, só existe um culto longo que é bom. Quando Deus está na direção.
Quando Deus está na direção, meus irmãos, é 1 hora, é 2, é 3, e a gente não sente. E é uma bênção, é maravilhoso estar na presença de Deus. Agora, quando o homem está na direção, culto realmente se transforma num mecanismo enfadonho. Às vezes o culto se alonga demais. E aí nós não podemos perder de vista isso, irmãos. Culto não é lugar de aviso. Culto é lugar de encontro com Deus. Não que não possa dar aviso, mas o aviso está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu gasto a minha segunda-feira para fazer esse boletim aqui. Então nós precisamos aprender a ler os avisos aqui. Não que não possa reforçar um aviso, fazer um conclame à igreja, não é isso. Mas as pessoas precisam entender que o domingo é o momento de nós cultuarmos, celebrarmos, adorarmos a Deus. Às vezes o culto se alonga por conta disso. Eu sei que tem líderes de sociedade me ouvindo aqui, e às vezes ao domingo aqui, a pessoa que está na liturgia entra em pavor, porque já são 9 horas e tem 6 avisos para dar. E às vezes aviso que está aqui no boletim. Hoje nós temos muitos instrumentos e mecanismos. Rede social, WhatsApp, e a gente está sempre dando aviso. Não percamos de vista a ideia de que culto é encontro com Deus. Encontro com Deus. Segundo, o que o texto está dizendo é o seguinte: culto é um encontro com a santidade e a majestade de Deus. Veja o que o texto diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Deus está no seu santo templo. Cultuar, irmãos, é um profundo anelo da alma para ver a glória e a beleza de Jesus Cristo. Cultuar é um encontro não apenas com Deus, mas com a sua majestade, com a sua santidade. Permitam-me fazer uma outra citação de A.W. Tozer. Veja o que ele diz: na verdade, o homem não pode entrar na presença de Deus com o odor repugnante do seu pecado. Não precisamos apenas de uma mudança de coração, mas também de mudança nas nossas vestes. Portanto, precisamos trocar os nossos trapos por vestimentas de injustiça. Para chegarmos a Deus, precisamos nos conformar ao seu padrão. Nós estamos tendo um encontro com a santidade de Deus, com a majestade de Deus. E às vezes o que o culto faz é apequenar a nossa visão de Deus. Não deveria ser assim. Deveríamos sair daqui na certeza de que estivemos diante de um Deus grande, poderoso, majestoso. E a nossa atitude deveria ser tirar a sandália dos pés, porque o lugar que pisamos é um lugar santo. O culto, irmãos, é esse encontro com a majestade, com a santidade de Deus. Eu gosto muito dos puritanos, e há um pastor a quem muitos consideram como o último dos puritanos, que foi Lloyd Jones, pastor da abadia de Westminster. Juninho esteve lá com a Sirlene para visitar, lá em Londres. Havia um discípulo dele, que era J. Packer, que registra em um dos seus livros, um dia, o pastor pregou um sermão tão impactante, que ele impetrou a bênção e foi embora. Havia uma saída lateral. O pastor foi embora. Entrou no seu gabinete e foi orar, chorar. E aí alguns diáconos depois foram chamá-lo e dizer: pastor, as pessoas estão sentadas lá do jeito que o senhor deixou. As pessoas foram tão impactadas com a mensagem que ninguém ousava se levantar do banco. Tiveram um encontro real com a majestade, com a glória de Deus, e todos permaneceram em silêncio, estáticos, parados, completamente parados. Porque haviam percebido que aquele culto foi um encontro não apenas com Deus, mas com a grandeza dele, com a majestade dele, com a santidade dele. Precisamos resgatar isso nas nossas vidas, irmãos. Em terceiro e último lugar, o que esse texto vai nos dizer? O que esse texto vai nos dizer é que culto é um ato de profunda reverência a Deus.
Veja que o texto termina dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Qual é a definição de reverência? A definição de reverência é a seguinte: é um respeito marcado pelo profundo amor às coisas sagradas. A reverência a Deus é inspirada pelo senso de sua grandeza e a noção de sua presença. Então, ser reverente é ser respeitoso. Ter um profundo respeito por aquilo que é sagrado. Então, eu queria terminar o sermão trazendo algumas aplicações muito práticas para o nosso dia a dia. Porque nós precisamos, irmãos, acabar com algumas práticas na nossa igreja. Primeiro, ficar fora do templo enquanto o culto está acontecendo. Isso é uma coisa que tem que acabar aqui. Às vezes a gente cobra dos meninos uma postura no culto, e às vezes a gente desce lá embaixo, e o que a gente percebe são homens, mulheres, e aí há um profundo desrespeito à junta diaconal. Porque às vezes os diáconos vão lá, exortam as pessoas, falam: vamos subir, prestar um culto a Deus, e a pessoa ignora completamente. Isso tem que acabar, irmãos. Isso precisa acabar. Então, se nós queremos realmente prestar a Deus um culto que seja reverente, essa prática de ficar lá fora conversando enquanto o culto está acontecendo tem que acabar aqui. Queria pedir aos irmãos que respeitassem os diáconos da nossa igreja. São homens que vocês escolheram, vocês elegeram, homens cheios do Espírito Santo, que dedicam as suas vidas para ajudar no pastoreio dessa igreja e para ajudar na condução no culto. Já teve ocasiões aqui nessa igreja de diáconos chamarem a atenção de filhos e o pai ficar chateado. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Então, se queremos prestar um culto a Deus, que seja um culto reverente ao Senhor, precisamos acabar com essas práticas. Segunda coisa que precisamos acabar é um senta e levanta sem necessidade. Eu sei que há pessoas que realmente precisam ir ao banheiro. Eu sei que há mães que precisam descer lá embaixo para atender uma necessidade dos filhos. Mas o que a gente percebe é uma prática da igreja que o culto ficou desconfortável, eu desço. Não me agradou, eu desço. Eu não sei que dificuldade é essa da gente ficar 1h30, 2 horas no máximo aqui. Olha, às vezes a gente vai para o cinema assistir um filme. Eu me recordo de uma vez que eu fui assistir O Senhor dos Anéis, quase 4 horas de filme. Eu tinha tomado uma garrafa de Coca-Cola, eu estava com a bexiga para explodir, eu não queria deixar, porque o anel, meu precioso, e eu tinha que estar ali. E bancando um desconforto físico para não perder nada. E a gente tem uma dificuldade, irmãos. Se precisar descer, desce e vai na bênção, mas o que a gente percebe é uma prática de senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Se a gente quer prestar um culto reverente a Deus, essa é uma outra prática que tem que acabar. Uma outra prática que precisa acabar na nossa igreja, o celular. O celular. Há pessoas que não conseguem se desconectar. Não conseguem. Elas estão na igreja e estão nas redes sociais. Está participando do culto e está olhando o WhatsApp. Meu irmão, põe esse celular no silencioso. Faça um favor à sua alma e ao seu coração. Quem sabe o culto é uma oportunidade de você se desintoxicar disso. Jesus não vai te ligar. Ele está falando com você através do sermão. Se ele tiver que falar contigo, ele vai falar aqui, não vai falar aí. Não adianta, desliga isso, pelo amor de Deus. Uma outra prática que precisa acabar é o uso
indiscriminado do celular. Uma outra coisa que precisa acabar: entrar na igreja quando se está lendo a Bíblia ou quando se está orando. Chega a ser constrangedor. Constrangedor. Chegou ali, está orando, aguarda. Aguarda. Está lendo a Bíblia? Aguarda. Espera um pouquinho. Isso demonstra um profundo zelo e respeito pela leitura da palavra, pela pregação, pela oração até. Se queremos prestar a Deus um culto reverente, isso também precisa acabar. Uma outra coisa que precisa acabar: quando terminar o louvor, os músicos às vezes desaparecem. O pessoal do Ministério de Louvor some. Hoje está sendo cipoada para todo mundo. Assim, todo mundo vai sair daqui. Isso tem que acabar. Deus, porém, está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Culto, irmãos, é um encontro com Deus. Culto é um encontro com a grandeza e com a majestade de Deus. E culto deve ser prestado com muita reverência. Cale-se diante dele toda a terra. Nós precisamos, irmãos, resgatar esses valores, porque embora sejamos uma igreja presbiteriana, confessional, reformada, eu tenho percebido que aqui e ali a gente tem perdido o temor do Senhor nos nossos cultos. E eu falo isso com profunda tristeza. Não estou falando, eu gosto de um culto animado, gente. Eu gosto de um culto alegre, para frente, celebrativo. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. O que eu estou propondo aqui não é uma volta e um retorno a um movimento que cresce hoje dentro de igrejas históricas, que é o neopuritanismo, onde não pode absolutamente nada. Por muitas vezes eu me assentei nos bancos dessa igreja e chorei, e derramei a minha alma diante do Senhor. O que eu estou propondo aqui não é a formatação de um culto frio, não é a formatação de um culto extremamente formal. O que eu estou exortando a igreja e os irmãos é para que nós não percamos jamais o nosso senso de culto a Deus. O culto precisa ser prestado da maneira como Deus deseja ser adorado, e não como eu acho. Porque você pode estar com o seu coração cheio de sinceridade, você pode estar fazendo com o coração, mas está sendo reprovado por Deus do mesmo jeito. A questão então não é cultuar, é como temos cultuado. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar?